A Flotilha da Liberdade, que é um navio que tenta quebrar o bloqueio de entrada de ajuda humanitária em Gaza, foi bombardeada ontem. Ela sofreu um ataque de drones quando estava ali pelo território de Malta. E, obviamente, a gente não precisa dizer de onde veio esse ataque de drones, foi de Israel. E aí eu tô vendo muita gente chocada, porque assim, foi um negócio bem sério, tá? O governo de Malta teve que entrar em ação para resgatar as pessoas que estavam dentro. Inclusive, tem um ativista brasileiro muito famoso, que é o Thiago, que estava lá também. O que tá me chamando a atenção é que as pessoas acordaram chocadas, porque um navio de ajuda humanitária que estava tentando levar comida para Gaza foi atacado. Eu queria saber em que mundo essas pessoas estão. Porque, assim, há 2 meses e meio não entra 1 grão de farinha em Gaza. Quem avisou isso foi a ONU, porque Israel não permite a entrada de nenhum alimento em Gaza. Desde o fim do cessar-fogo, que não foi renovado porque Israel não quis renovar o cessar-fogo, não entra nenhuma comida e a quantidade de mortes diárias é muito alta. A gente está falando de mais ou menos 100 pessoas morrendo em bombardeios israelenses em Gaza. Todos os dias, a maioria sendo mulheres e crianças. Sem contar a morte pela fome. E isso é algo conhecido, porque nesse momento está tendo uma discussão na Corte Internacional de Justiça, a pedido da Assembleia Geral da ONU, para discutir os atos e as atrocidades que Israel faz em Gaza. Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, tem um mandato de prisão ativo no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e crimes de guerra pelas atrocidades de Gaza. A Corte Internacional de Justiça também tem um processo onde se acusa Israel de genocídio, processo esse que foi aceito, inclusive, pela África do Sul. Ou seja, o que acontece em Gaza é um genocídio documentado ao vivo. Porém, não é impedido porque o Ocidente permite que Israel faça isso. Todos os tratados internacionais foram rasgados por Israel. Todos. Não há um tratado internacional que esteja valendo. A Convenção de Genebra foi completamente destruída por Israel, porque Israel ataca qualquer um e mata qualquer um. Não se segue o direito internacional humanitário, não se segue o DICA, que é o direito de guerra, não se segue nada, absolutamente nada. Israel faz o que quer. Quando o presidente Lula falou em genocídio, as pessoas, ai meu Deus, não pode falar essa palavra, mas é essa a palavra, essa é a conotação técnica do que acontece em Gaza. A principal agência de defesa dos direitos humanos do mundo falou na Corte Internacional de Justiça essa semana que o que acontece em Gaza é um genocídio televisionado. E tudo isso acontece porque o Ocidente permite que Israel faça o que bem entende. Então é óbvio que se ela tem salvo-conduto para tentar matar 2 milhões de pessoas, se ela tem salvo-conduto para bombardear a Síria, porque ela bombardeia a Síria todo dia, se ela tem salvo-conduto para bombardear o Iraque, se ela tem salvo-conduto para bombardear o Líbano e quase destruiu a capital Beirute em 2024, se ela tem salvo-conduto para bombardear o Iêmen, se ela tem liberação geral para bombardear qualquer lugar, porque o Ocidente permite que ela faça isso, vocês acham mesmo que ela não ia bombardear um navio de ajuda humanitária? A gente está vendo um Estado expansionista, porque é isso que Israel está fazendo. Israel é um Estado expansionista que está tentando dominar toda a região através de um processo de guerra. E o mundo está deixando, porque para o Ocidente é interessante que Israel faça isso, porque controla uma série de questões internas ali. A coisa é tão grave em Gaza, tão grave, que inimigos históricos como a Arábia Saudita e o Irã têm a mesma perspectiva de que o que acontece em Gaza é inadmissível. Todos os dias, quem mora naquela região tem medo real de que comece uma guerra em grandes proporções, porque agora o foco de Israel cresceu tanto assim em termos de o que eu quero, que eles querem sim uma guerra contra o Irã. E eles só estão esperando o libera geral dos Estados Unidos para isso. Quando a gente não impõe limites a determinados estados que se acham acima dos outros e acima das leis internacionais, é isso que acontece. É a normalização da barbárie. E lembrando, a gente está falando de Estado. Parar o Estado de Israel, parar as atrocidades de Israel, não é só pelo bem-estar da população palestina. Parar as atrocidades de Israel deve ser uma obrigação moral de qualquer país. Por quê? Porque as leis internacionais devem ser cumpridas. Ninguém pode estar acima de uma lei internacional que tem como função manter um mínimo de ordem e respeito aos direitos humanos no mundo. Mas se Israel faz isso tudo e não sofre nenhuma sanção, é óbvio que ela vai bombardear qualquer um. Ainda mais um navio de ajuda humanitária. A gente vê os 2 pesos e 2 medidas, né? 11 dias depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, ela tinha a maior quantidade de sanções já vistas na história. Mas os mesmos países que sancionaram a Rússia, acusando a Rússia de invasão de soberania, de crime contra a humanidade, crimes de guerra, são países que fornecem armas para que Israel cometa genocídio em Gaza.